Olá, boa tarde. Parabéns para vocês pela dedicação do estudo dirigido. Chegamos ao final do estudo dirigido, comigo. Vocês ainda têm na sexta-feira estudo dirigido com a tia Inês, de inglês, mas comigo terminaram com muita dedicação e o resultado foi excelente. Estão de parabéns. Então agora hoje seria aula de ciências, vou fazer aula de matemática, porque a gente precisa trabalhar mais o conteúdo de matemática, porque estamos mais atrasados do que em ciências. Então, eu troquei a aula, porque senão essa semana a gente não teria aula de matemática. Vamos lá. Vamos para uma nova fase agora. Uma fase que vai ser um pouquinho mais de conteúdo, que nós precisamos disso. E vamos ainda, então eu preciso mais da paciência de vocês, da dedicação de vocês, que eu sei que são capazes. E preciso ainda que vocês me mandem as dúvidas. Eu só posso ajudá-los se eu souber em que vocês têm dificuldade, tá bom? Então, me mandem as dúvidas, pode ser qualquer horário do dia, não precisa ser só à tarde. À medida que eu for vendo e puder responder, eu vou responder. Procurarei ser o mais rápida possível. Vou procurar fazer vídeos mais curtos, que se eu falar tanto assim, a gente vai ter vídeos muito longos, então vídeos mais curtos um pouquinho. Então talvez apareça mais dúvidas, porque não vai estar tudo tão bem detalhado, mas para não ficar muito cansativo para vocês também. E teremos mais aulas na nossa sala virtual. Então quem puder também, vai lá na sala virtual, pode tirar dúvida e às vezes sua dúvida é a dúvida de outros colegas. Muito bem? Então, na última aula de matemática, a gente viu reserva nas dezenas. Que era mesmo reserva nas dezenas? Estão lembrados? Vamos recordar? Olha só, digamos que eu tenho um algoritmo formado por duas parcelas. O que são as duas parcelas? 14 maçãs mais 26 peras. Eu quero somar essa quantidade de maçãs e peras. Então, vamos lá? Sempre, gente, que vocês montarem o algoritmo, lembre que aqui nós temos unidades e dezenas. Então, vocês podem ou apenas imaginar essas dezenas e unidades, ou vocês podem escrever, assim, dezena e unidade. E lembre sempre que uma adição, a gente começa sempre pela unidade. Então, vamos lá? O que é reserva na dezena? Se eu somar 4 mais 6, eu terei 11. Vamos decompor o 11? Olha só, 11 vai ser igual. Se eu fizer a decomposição, eu terei 10 mais 1. Isso daqui é 11, 10 mais 1. Olha só, eu tenho aqui uma dezena mais uma unidade. Então, eu pego essa dezena e reservo ela aqui na dezena. Então, vamos lá? 4 mais 6, 11. Eu vou colocar a unidade embaixo de unidade e pego a dezena e vou reservar lá em cima, na dezena. Então, vamos somar a dezena agora? 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. 41. Acabei de fazer a minha reserva na dezena. Hoje, nós vamos estudar essa mesma reserva, só que agora vai ser na centena. Vamos fazer reserva na centena. Então, pego o livro de vocês na página 237. Página 237. Enxerga? Página 237. Ok? Abrem o livro aí e a gente já volta com reserva nas dezenas, nas centenas. Então, vamos. Aí, na página 237, nós temos aqui a avó Clara. A avó Clara, essa senhora, lá no seu sítio,
ela colheu 2 cestos de fruta, sendo frutas maduras e frutas verdes. Gente, quero falar um pouquinho para vocês sobre isso. Algumas crianças ainda acreditam que frutas verdes são frutas da coloração verde, da cor verde. O que significa? Não é bem assim. Eu tenho maçãs verdes maduras, lembram? Então, o fruto, quando ele está maduro, é porque ele adquiriu um estágio em que a semente, já que o objetivo do fruto não é nos servir de alimento, por acaso serve, que bom. Mas o objetivo do fruto é proteger a semente. Pois bem, se a semente ainda não está pronta para germinar, ela ainda está em fase de desenvolvimento, ela não está pronta para germinar, ela não pode cair no chão, porque senão ela apodrece e não vai dar origem a uma planta adulta. Então, ela só pode cair no chão quando ela estiver prontinha. Então, o fruto, ele só está pronto para ele se decompor ou servir de alimento para um animal, para que o animal se alimente do fruto e libere a semente, é quando ele está maduro. Então, maduro é fase de desenvolvimento desse fruto, ok? Então, a avó Clara, ela tem frutos verdes que ainda vão amadurecer e tem frutos maduros. Ela tem 134 frutos verdes e 134 frutos maduros e 85 frutos verdes, tá? Então, ela quer saber o total de frutos que ela colheu em seu sítio. Vamos lá com material dourado? Pense em material dourado. Então, gente, vamos representar nesse quadro o material dourado. Sim, olha só. Eu estou representando aqui uma centena. Não preciso fazer quadriculado. Ainda tem aluno fazendo quadriculado. Não é necessário. 130, ó, uma centena, 3 dezenas e 4 unidades. Representado. Vamos representar os frutos verdes. 85. Então, tem centena? Não. Dezena? 8 dezenas. 1, 8 dezenas e 5 unidades. Muito bem. 5 unidades. Vamos resolver essa soma. Vamos resolver. Isso daqui, ó, soma. Vamos resolver. Começamos sempre pelas unidades. Unidades com unidades. 4 unidades mais 5 unidades, eu terei 9. Nove unidades. 3 dezenas mais 8 dezenas. E agora? Vamos pegar aqui 3 dezenas, vamos separar 10 dezenas. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só. Aqui eu tenho, conferindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dezenas. 10 dezenas é igual ao quê? É igual a uma centena. Então, eu peguei essas 10 dezenas e reservei aqui na centena. E sobrou o quê? Uma dezena. Agora, vamos ver quantas centenas nós temos? 1, 2. Então, o resultado, o total de frutos que a avó Clara tem são 2 centenas, 1 dezena e 9 unidades. Ou seja, 210
19 unidades de frutos, certo? Vamos resolver isso no algoritmo? Voltando aqui, meu pincel está ficando fraco. Então, vamos lá. Algoritmo. Gente, sempre, ou vocês podem escrever, ou podem imaginar, mas sempre nós temos aqui centena, dezena e unidade. Vamos começar somando unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena, certo? Então, vamos lá. 5, 4 mais 5, 9. 8 mais 3 mais 8, 11. Olha, 11 é igual a 10 mais 1. Então, são 10 dezenas mais uma unidade. Mais 10 dezenas mais uma. Então, vamos colocar 1. As 10 dezenas nós vamos reservar na centena. 219. Certo? Olha só, e se eu não tenho centena, como que eu vou fazer reserva na centena? Volta aqui. Vamos resolver isso daqui? Agora, eu não tenho aqui, eu estou somando 34 mais 85. São essas duas parcelas aqui. Então, vamos lá? 4 mais 5, 9. 3 mais 8, 11. Dezenas. Então, eu vou colocar 1 e vou reservar 10. Eu vou trocar 10 dezenas, é uma centena. 119. Certinho? Compreendeu? Reserva das centenas? Ótimo. Reserva nas centenas. Vamos para as atividades. Crianças, não vou ler todas. Eu vou explicar somente, tá? Vou ler só a primeira para a gente fazer uma reflexão aqui. Atualmente, cortar árvores de espécies que estejam ameaçadas de extinção é proibido. Com isso, é possível preservar as árvores já plantadas. Com essa proibição, eu preservo árvores plantadas e as frutas que nascerão das sementes produzidas por elas. Então, eu protejo as árvores e protejo as as futuras árvores que nascerão das sementes produzidas por elas. Então, eu protejo essas futuras árvores. Se eu mantenho uma árvore, ela vai produzir frutos. Frutos produzem, né, tem no seu interior as sementes. Então, estou produzindo essas sementes e permitindo, dando chance para que essa semente germine e forme uma nova árvore. Então, essa lei é maravilhosa. Infelizmente, nem todas as pessoas respeitam essas normas. Em uma região, infelizmente, essas pessoas que não respeitam as normas, que não respeitam as leis, são chamadas de infratores, tá? Eles podem ser penalizados por isso, pagar multa ou até mesmo serem presos. Eles são infratores, ou seja, eles descumprem uma lei. Isso é muito sério. E existem essas pessoas. Então, infelizmente, nem todas as pessoas respeitam as normas. Em uma região próxima da fazenda de Alberto, um grupo de infratores, que desrespeitou a lei, cortou 76 pés de jacarandá, 80 pés de jequitibá e outros 42 pés de jatobá. Todas essas árvores, o jacarandá, o jequitibá e o jatobá, estão em extinção. Vou falar um pouquinho sobre cada um. Jacarandá é uma árvore lindíssima, com uma flor roxa, muito bonita, nativa aqui no país. Ela é nativa lá no sul do país, Argentina, nos países ali da América do Sul, no sul, em outros países. Então, olha só, ela está em extinção. O jequitibá
ela é uma árvore de um tronco muito grande, quer dizer, muita madeira, é uma árvore alta e ela é utilizada nas construções e para fabricação de papel. Então, por isso também ela está em extinção. Ela é nativa da Mata Atlântica e seu nome Jequitibá é de origem tupi, de origem indígena, que significa gigante da floresta. De quão grande ela é. Gigante da floresta é o significado desta palavra Jequitibá. O jatobá, seu nominho também tem origem indígena tupi. E ele significa fruto duro. Árvores do fruto duro, né? Origem, os ecossistemas onde essa árvore, o jatobá, está presente: Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal e Cerrado. São 4 ecossistemas brasileiros em que essa árvore está presente. Está em extinção, principalmente exploração de madeira, mas a extinção se deve também ao fato dos animais cotia e... Deixa eu olhar aqui que eu esqueci o nominho do outro que fugiu. Cotias e antas. As cotias e antas se alimentam do fruto do jatobá, então, e liberam a semente para até plâncton, favorecendo a disseminação. Então, com a diminuição desses animais, esse fruto que é muito duro, ele não tem a sua semente liberada. E aí não forma novas árvores, não nascem novas árvores. Então, à medida que vão cortando para a exploração da madeira, ou simplesmente um desmatamento, não nascem novas árvores. E aí estão em extinção, tá? Para vocês entenderem a complexidade. Uma árvore sendo, uma planta sendo extinta, não é só porque vão lá e arrancam e desmatam, exploram. É por um animal, a extinção de qualquer espécie leva ao desequilíbrio do ecossistema. Então, a extinção do animal, da cutia, da anta e de vários outros animais desequilibra todo o ecossistema. Então, aí leva à extinção de outras espécies também. Ok? Então, aqui tem vários, na página 239, tem várias perguntas aqui, ó, atividades. O que significa espécie ameaçada de extinção? Gente, não precisa responder A, B, C e D. Essas 4 questões eu vou utilizar para vocês treinarem um pouquinho a escrita. Então, pesquisem aí e façam um texto, lá uma narrativa, igual a tia Jéssica já ensinou para vocês. Façam um texto em que nesse texto tem a resposta para essas questões. E nesse texto você vai falar sobre, vão escolher, jacarandá, jequitibá ou jatobá. Então, o seu texto vai ser uma narrativa, né, sobre uma dessas espécies, jacarandá, jequitibá ou jatobá. Faça um texto em que você vai narrar e vai, na sua narrativa, você vai falar desses infratores, vai falar de como essas espécies plantadas podem auxiliar no nascimento de novas árvores, o que acontece, essa interação que tem com outras espécies, e vai falar o que significa, então, ela está em extinção, mas o que significa isso, tá? Com suas palavrinhas mesmo. Não quero cópia, não. Vocês podem ler, podem pesquisar, muito bem, parabéns, mas na hora de escrever, eu quero a sua palavrinha ali. Pode fazer um texto curto, não precisa fazer a página inteira, um texto curto, mas eu quero uma narrativa bem bonita. E se quiserem ainda, lá no final da folha, fazer o desenho da sua árvore pesquisada, tá? Olhem lá e façam um desenho dela no final. Não precisa me entregar essa semana, pode me entregar até a semana que vem na aula de matemática. Vocês mandam foto das outras atividades, se concentrem nas outras,
e esse texto você vai fazer lá com o seu tempo, e aí me entrega na outra semana. Combinado? Ótimo. Então, vamos lá. Bom, lá no sítio, na fazenda, não sei, do Alberto, na fazenda do Alberto, foram desmatados. Aqui fala 76 pés de jacarandá, 80 de jequitibá e outros 42 de jatobá. Então, são 3 parcelas. Vocês vão fazer o algoritmo aqui nesse espaço para saber quantas espécies foram desmatadas. Gente, aqui mais uma atividade que vocês vão ler, pegar as informações e vão fazer em algoritmo. Lembra do dinheirinho? Então, eu quero trocar isso tudo aqui por notas de menor valor. E aqui, treinando a reserva nas centenas. Então, tem vários algoritmos aqui para serem resolvidos, né? Várias adições. Aqui mais um probleminha que eu quero ver a sua interpretação. E atividades propostas, também mais probleminhas, situações, problemas, para vocês resolverem aqui, somando cada dia da semana. Consumo de suco e mais um probleminha aqui. Bom para treinar, né? A gente vai continuar. Não paramos por aqui, não. Lembra? Um pouquinho mais de atividades.